O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. E ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhe, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje o dia 19, propriamente em preparação ao Natal do Senhor. Celebramos as antífonas do Ó. Já escutaram este título? Nossa Senhora do Ó? Lá em São Paulo tem uma paróquia muito bonita, na freguesia do Ó. E hoje, esta invocação seria raiz de Jessé. Maria que trouxe para nós o Redentor, para fazer com que você e eu
recuperássemos a dignidade de sermos chamados filhos de Deus. Este evangelho é um evangelho magnífico. Para uma mulher judia, não ter filhos era sinal de maldição. Todos precisavam ter uma descendência. Vocês se recordam da história de Abraão e Sara? Qual era o maior sofrimento de Abraão? Não ter uma descendência, porque o seu nome não se perpetuaria de geração em geração. A esterilidade da mulher era uma humilhação pública terrível. E Deus visita e intervém na história da humanidade uma vez mais. Com Abraão, com Sara, com Zacarias, Isabel, com a Virgem Maria, com São José, e Deus intervém também na nossa história. Zacarias e Isabel, de idade muito avançada, não poderiam ter filhos. Isabel era estéril e os dois eram velhinhos já. Deus intervém na história enviando o seu anjo, o anjo Gabriel. Gabriel significa aquele que é portador de uma boa notícia. Assim como ele apareceu à Virgem Maria para trazer a maior de todas as notícias, ele também vai ao encontro de Zacarias para levar uma boa notícia. Só que Zacarias, ao contrário de Maria, que faz ele, duvida desta boa notícia. Qual é a consequência? Zacarias fica mudo e só vai voltar a falar quando tem João nos seus braços, e ele vai entoar o cântico do Benedictus, que todos os dias pela manhãzinha a igreja reza na oração das laudes. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. E assim continua toda a oração do Benedictus. O que esta palavra então vem nos dizer hoje? Que o Senhor, Ele realiza o impossível na nossa vida. Nós fazemos o possível, levantar e trabalhar, organizar as nossas coisas, cuidar da nossa casa, enfim, fazemos o possível. Tem coisas que nós não podemos fazer, é só Deus que pode intervir. Só que muitos de nós somos orgulhosos e não queremos depender da ajuda de Deus. Por isso, quando um de nós caímos, é muito mais difícil levantar-se, porque a soberba não deixa. Porque a soberba diz: olha, você consegue, você faz, você realiza. Não somos nós que fazemos nada. Isso vai dizer o anjo Gabriel quando visita Maria. O anjo vai dizer a Maria: olha, a tua prima Isabel, já na velhice, é o 6º mês da sua gravidez, para aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Quando entramos na dimensão da vontade de Deus, Ele realiza em nós o impossível. Pense você agora, qual é o impossível que Deus precisa realizar na sua vida? Mas quando o padre pergunta assim, não são coisas materiais, porque as coisas materiais passam. Hoje temos, amanhã não temos, depois voltamos a ter de novo, dinheiro vem, dinheiro vai. Não se preocupe com essas coisas. Qual é o impossível que Deus pode realizar na sua vida? A conversão do seu esposo, dos seus filhos, que há muitos anos já não pisam na igreja, a esposa que não quer mais saber de você e tem abandonado você. Qual é o impossível que Deus precisa realizar hoje na sua vida? Um milagre físico? Sim, mas logo o Senhor vai reclamar este corpo. Então não adianta muito pedir um milagre físico se o milagre moral não existir por primeiro. Não adiantará de nada
eu ter um corpo totalmente saudável se minha alma está definhando dia após dia? O impossível significa arriscar-se em Deus, colocar-se nas mãos de Deus. E o Senhor quer fazer uma história de salvação conosco, uma história que muitas vezes precisaremos passar pelo sofrimento, pelas crises de fé, pela doença, pela morte, tantas e tantas coisas. Então Zacarias fica perturbado, mas o anjo diz para ele: olha, não tenhas medo, Zacarias. É o mesmo que diz a Virgem Maria: não temas, Maria, não tenhas medo. O Senhor vai realizar em você uma história bendita. Deus quer realizar na história de cada um de nós uma verdadeira história de salvação. E aqui entra a pergunta: Deus erra na nossa história? Sim ou não? Não, de jeito nenhum. Por que Deus permitiu que Zacarias e Isabel, depois de uma vida longa, já chegando na velhice, não podiam ter filhos? Será que Deus os castigou por algo? Será que Deus não olhou com misericórdia para eles? Não. Deus permitiu todo este longo tempo para que a glória dele fosse ainda maior. Então não se preocupe se não está dando certo hoje. Não se preocupe se o seu esposo ainda não acompanha você. Não se preocupe se o seu filho abandonou a igreja. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo. O Senhor está permitindo tais situações, acontecimentos, para que a glória dele seja maior ainda. O Senhor não faz nada errado, irmãos. O Senhor permite acontecimentos na nossa vida para que a glória dele se manifeste na nossa história. E no final de tudo vamos poder dizer como Isabel: eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Muito parecido com aquilo que diz Maria no Magníficat: o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Olhou para a humildade da sua serva. E no caso de Isabel, arrancou Isabel da humilhação pública. Portanto, para querermos estarmos unidos a Deus, é necessário que a humildade esteja habitando em nós. Sem humildade, Deus não pode realizar a obra. Se eu não estou ali, aberto à vontade de Deus, aceitando os desígnios de Deus, Ele não pode concluir a obra. Por isso, em outra passagem, nós rezamos assim: Senhor, completai em mim a obra já começada. Que a soberba, que a prepotência, que a arrogância não deixe com que eu desvie a minha vida da tua presença, porque se assim for, quanto maior a subida, muito maior será a queda. E o Senhor quer fazer conosco uma história usando de acontecimentos. Bendito é Deus pela vida que nós temos. Não pense você que a sua história está errada, que você não é amado, que você não é aceitado. Não. Deus permitiu tudo isso porque está falando com você, falando comigo, através dos acontecimentos. Não sejamos como Zacarias. Mas olha, já sou velho, Isabel é estéril, como que isso vai acontecer? Não nos preocupemos como Deus vai fazer. Ele vai fazer. Ele fez uma promessa e Ele mesmo vai cumprir. Agora, você acredita nas promessas de Deus? Sim? Sim. Mas quando é que Deus tem que realizar a promessa dele? No nosso tempo ou no tempo que Ele estabeleceu? No tempo que Ele estabeleceu para nós. Então não coloquemos Deus contra a parede. Não façamos exigências a Deus. Ele saberá o momento oportuno para nos conceder as graças,
as benfeitorias, os portentos, os milagres, as graças. A única coisa que temos que fazer é estar abertos à vontade de Deus. E assim nós vamos rezar no Pai Nosso. Todo dia rezamos o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Pronto. Fazendo isso, o Senhor mesmo se encarregará de nos ajudar, de se inclinar para nós, dignar-se a atender às nossas preces. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Canto do ofertório.